Você já ouviu alguém dizer: a bolsa brasileira está barata? Mas o que isso realmente significa? Será que preço baixo quer dizer oportunidade ou cilada? Muita gente olha apenas para os números. A bolsa caiu, logo está barata. Só que no mercado financeiro, as coisas não são tão simples assim. Para entender se realmente vale a pena investir, precisamos falar de um conceito-chave: o prêmio de risco. O prêmio de risco é a diferença entre o que você ganha na renda fixa sem risco e o que pode ganhar ao investir em ações, que tem risco maior. É como um bônus. Quanto mais risco você assume, maior deveria ser o retorno esperado. Se não for, não compensa sair da segurança da renda fixa. Se esse prêmio for alto, significa que a bolsa pode estar atraente. Se for baixo, talvez a renda fixa seja a escolha mais racional. E hoje no Brasil, esse debate nunca foi tão importante. Isso porque os juros estão em níveis ainda elevados, o que fortalece a renda fixa. Só para você ter uma ideia, atualmente, o juro real descontado à inflação ultrapassa 7%, ou seja, só com Tesouro Direto, você já garante alta rentabilidade sem correr risco. Para competir com isso, a bolsa precisaria oferecer um retorno muito maior, e é aí que entra a matemática do prêmio de risco. Segundo analistas da XP, esse prêmio hoje gira em torno de 2,8%. Historicamente, investidores buscam pelo menos 5% ou mais de prêmio de risco para entrar pesado na bolsa. Ou seja, olhando friamente os números, a bolsa pode até estar barata nos preços, mas não está tão atrativa assim, em termos de risco vezes retorno. Fernando Ferreira, estrategista-chefe da XP, alerta que não dá para olhar só para o preço. É preciso considerar o contexto de juros altos. Esse pensamento se aplica a outros lugares também. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando os títulos do Tesouro começam a pagar mais, os investidores exigem retorno ainda maior para ir para a bolsa. Se esse retorno não aparece, o investidor prefere ficar no porto seguro da renda fixa. E aqui está um ponto crucial. Não é sobre ser otimista ou pessimista. É sobre números. Ações só fazem sentido se a recompensa for proporcional ao risco que você assume. Quando o prêmio de risco está baixo, a mensagem do mercado é clara: o jogo não compensa agora. Mas atenção, isso não significa que a bolsa deve ser abandonada. Dentro da bolsa, existem empresas sólidas, que continuam distribuindo dividendos, mesmo em momentos de juros altos. Essas empresas se destacam porque oferecem estabilidade e fluxo de caixa previsível. Investidores que buscam renda passiva, por exemplo, podem encontrar oportunidades mesmo em tempos de prêmio de risco baixo. Agora, para quem busca valorização forte de preço, talvez seja melhor esperar os juros caírem. Isso porque, quando a Selic cai de forma consistente, a renda fixa perde atratividade e a bolsa ganha força. Nessa hora, o prêmio de risco da bolsa tende a subir, trazendo mais investidores para a renda variável. Ou seja, quem entende essa dinâmica pode se posicionar antes da virada do ciclo. Esse conceito é inclusive formalizado em modelos como o KPM, que mostram como o retorno precisa compensar o risco do ativo. Se a renda fixa paga mais, o investidor só entra na bolsa se enxergar retorno acima disso. E é aqui que muitos caem em falsas pechinchas. Acham que preço baixo é oportunidade, mas esquecem de olhar o prêmio de risco. Por isso, informação e paciência são fundamentais. Resumindo, bolsa barata não é só preço baixo, é sobre equilíbrio entre risco e retorno. E hoje essa conta ainda não fecha no Brasil, mas ciclos econômicos mudam, e a queda dos juros pode trazer novas oportunidades. O investidor preparado vai saber aproveitar o momento certo. Enquanto isso, renda fixa segue sendo uma opção muito atraente. Mas atenção, isso não significa esquecer a bolsa, e sim ser seletivo e estratégico. Empresas boas sempre valem análise, independentemente do ciclo. E lembre-se, investir não é sobre achar atalhos, mas entender o contexto. A verdadeira oportunidade não está no preço de hoje, mas na visão de longo prazo. Dentro da bolsa, setores reagem de forma diferente a ciclos de juros. Empresas de energia elétrica, saneamento e bancos, por exemplo, são conhecidas como defensivas. Elas pagam bons dividendos mesmo com Selic alta. Já setores como varejo, tecnologia e construção civil sofrem mais, porque dependem de crédito barato para crescer. Então, quando o prêmio de risco está baixo, esses setores ficam ainda mais arriscados. Os investidores que compram apenas pelo preço caindo podem acabar presos em ações que demoram anos para se recuperar. Por outro lado, quem olha para dividendos pode até encontrar boas oportunidades em empresas sólidas. É por isso que muitos analistas recomendam foco em companhias de fluxo estável, como Taesa, Banco do Brasil, Sanepar e Itaú. Essas empresas funcionam quase como uma renda fixa turbinada, porque seguem pagando dividendos, mesmo em tempos de Selic alta. Mas não confunda. Isso não elimina o risco da bolsa.
apenas reduz a volatilidade da sua carteira. O investidor inteligente entende que bolsa é construção de longo prazo, não aposta de curto prazo. O futuro do prêmio de risco no Brasil depende de 3 fatores principais: juros, inflação e confiança fiscal. Se a Selic cair de forma consistente e a inflação ficar sob controle, o prêmio de risco tende a subir. Isso atrairá mais investidores para a bolsa, aumentando a valorização dos ativos. Por outro lado, se o governo gerar desconfiança fiscal, o investidor exigirá ainda mais retorno para assumir risco no Brasil. Ou seja, além da matemática, existe também o componente de confiança. Para o investidor comum, a lição é clara: não basta olhar para preço, é preciso olhar para contexto. A renda fixa segue atrativa e pode ser a base da carteira nesse momento. A bolsa deve entrar de forma estratégica, escolhendo boas empresas e pensando no longo prazo. Quem compreender o prêmio de risco terá mais clareza na hora de decidir entre ações e renda fixa. E lembre-se, o mercado é feito de ciclos. O prêmio de risco baixo de hoje pode ser a oportunidade de amanhã, mas apenas para quem estiver preparado. Gostou do conteúdo? Então deixa o like, se inscreve no canal e segue a gente no TikTok para mais análises sobre investimentos e economia.